com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo número 18. Podemos ler? Amém. Lucas, capítulo 18, a partir do verso 1 diz assim: o título é A Parábola do Juiz Iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, eis de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. O que o Senhor quer falar conosco nessa noite é o que nós estamos esperando para resolver o nosso problema com a oração. Porque às vezes a gente está passando por diversos problemas que estão circundando a nossa vida por anos, e como que a gente ainda não conseguiu resolver esses problemas. Aqui nessa parábola que nós acabamos de ler, é uma parábola que fala a respeito do juiz iníquo e sobre aquela viúva. E aí o Senhor Jesus, ele dá logo no início o motivo pelo qual ele está ensinando aquela parábola. E o motivo pelo qual Jesus está ensinando aquela parábola é porque ele está deixando claro a necessidade de orar sempre e nunca desfalecer. E aí a Bíblia nos mostra que aquela viúva, ela tinha uma causa para resolver. Aquela viúva, ela tinha um problema específico, e ela estava ali constantemente diante daquele juiz iníquo. A Bíblia fala que ele não temia a nenhum homem, não respeitava ninguém, não temia a Deus. E aquela viúva, ela estava ali, batendo ponto, todo dia, de forma constante. Ela estava falando para ele: faze-me justiça diante dos meus adversários. E ela estava ali em cima, sendo pontual. Eu quero chamar a sua atenção que aquela viúva, ela fala assim: faze-me justiça contra o meu adversário. Ela não está falando sobre plural, ela está falando sobre uma causa específica. Ela não está diante daquele juiz trazendo um monte de causa, não. Ela tinha uma causa, ela tinha algo que era algo específico, que machucava ela, algo específico que ela precisava que aquele juiz resolvesse para ela, e ela foi ali na frente dele. Podia pedir sobre tudo, mas ela focou em algo e ficou ali, em cima daquilo. E a Bíblia fala que depois de tanta importunação, depois de tanto incômodo, aquele juiz, ele fala assim: mesmo que eu não quisesse fazer nada por ela, eu vou fazer para que ela pare de me incomodar. E aí Jesus faz uma comparação com Deus e fala assim: por acaso Deus não vai fazer a mesma coisa para vocês, para os seus servos, para os seus filhos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que pareça tardios para com eles? E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração essa mensagem dessa noite. Que nós possuímos em nossas mãos a ferramenta mais poderosa que existe para a solução de problema: a oração. Aleluia. Nós possuímos uma ferramenta, nós possuímos um instrumento que ele é o mais poderoso que existe na face da terra, na terra e nos céus, para resolver qualquer problema, que é a oração. Em Salmo 50:15 a Bíblia diz: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Em Jeremias 33:3 o Senhor está falando: clama a mim e responder-te-ei. Só que voltando na história daquela viúva com aquele juiz iníquo, a gente tem que entender que aquela mulher, ela não foi atendida prontamente, mas ela só foi atendida depois de, por um longo período, ela ficar insistindo naquilo. Às vezes a gente tem algum problema na nossa vida que está nos acompanhando há muito tempo, e a gente parou de orar por aquele problema. Às vezes a gente tem um problema na nossa vida que está há muito tempo nos incomodando, só que a gente infelizmente acaba acostumando com o incômodo, acaba acostumando com a dor, acaba acostumando com aquela situação desconfortável, com aquela situação amarga. E a gente está tão cego, está tão dolorido com aquela dor, que a gente para de levar aquela dor até o Senhor. Existem algumas orações que prontamente o Senhor responde.
Existem algumas orações que prontamente o Senhor age, só que é a exceção e não a regra. Biblicamente, quando a gente fala de oração, a regra é você ficar insistindo, persistindo, martelando, azucrinando o Senhor, até ele parar e falar assim: o que está acontecendo? Oh, aleluia! A gente ainda não conseguiu acumular a quantidade de importunação espiritual necessária para Deus fazer na nossa vida. Esse texto ele é sobre importunação espiritual. Jesus ele está nos direcionando, nos instruindo a importunar a Deus com as nossas orações. Jesus está deixando claro sobre o dever de orar sempre, nunca desfalecer. E ele está falando que o Pai não fará também com vocês a mesma coisa para os justos que clamam a Ele de dia e de noite. Aleluia! Aí a pergunta que fica para mim e para você é: esse problema aí que você tem, Meu Deus! você está apresentando esse problema para Deus de dia e de noite? Meu Deus! Ou não? Ou você está naquela: mas Deus sabe de todas as coisas. Mas na hora certa as coisas vão acontecer. Não vão acontecer. O Senhor está nos incomodando, nos direcionando nessa noite. As coisas só vão acontecer quando a gente começar a orar em prol delas. As coisas vão começar a se desembaraçar quando nós começarmos a intencionalmente orarmos em favor daquilo. Sabe qual que é o nosso maior problema? O nosso maior problema é que nós sempre levamos orações generalistas para Deus. A gente entra na presença de Deus, aí a gente fala: não, peraí, eu preciso pedir perdão, preciso fazer meu conserto. Aí a gente faz o conserto. Não, peraí, estou entrando na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, então eu tenho que adorar, exaltar, e tenho que dizer. Aí a gente vai. Aí a gente fala: não, pera lá, mas eu não posso parecer para Deus que eu estou orando só para mim, fazer uma oração egoísta. Então deixa eu primeiro orar por cada irmão da minha igreja. Aí a gente ora por cada irmão da igreja. Aí depois a gente faz: não, peraí, mas tem... E a gente vai acrescentando itens, irmãos, aqui. A gente vai acrescentando. Para lá no final, eu faço muito isso. Eu já declarei para minha família que na maioria das minhas orações, se sobrar tempo, eu oro por mim. Se não sobrar, eu orei por todo mundo. Mas a minha semana nunca não. Só que quando a gente é confrontado com esse texto, a gente não vê aquela viúva com um problema real, com um problema incomodando ela 24 horas por dia, e ela indo para aquele juiz, levando o problema do tio, do primo, do amigo, e depois, se sobrasse tempo, ela levava o dela. Ela ficou ali, falando: Senhor, faz justiça sobre o meu adversário. Então aquela viúva, ela deu nome aos bois. Aleluia! E ela falou assim: eu sei que eu tenho que orar, irmã Flávia, pela minha família, eu sei que eu tenho que orar pela minha igreja, mas eu preciso começar a dedicar um tempo em prol daquele problema específico. Eu preciso começar a dedicar um tempo em prol daquela causa específica. Senhor, enquanto o Senhor não agir nessa causa, e quando é agir nessa causa, não é fazer o que eu estou pedindo, é mais dar uma resposta. Glórias a Deus. Senhor, enquanto o Senhor não der uma resposta, enquanto o Senhor não mover esse assunto, eu não vou avançar para outro. O nosso problema é que a gente quer fazer várias coisas e a gente faz várias pela metade. A gente quer levar vários problemas para Deus e a gente não consegue ter nenhum deles resolvido. Porque a gente está sendo sempre generalista demais. Só que eu quero falar para você e te deixar claro que em Marcos 10:51, quando um homem doente chegou até Jesus, Jesus olhou para aquele homem e falou assim: o que queres que eu te faça? A Bíblia fala que aquele homem era cego, e ele fala para Jesus assim: Senhor, que eu torne a ver. E aí Jesus fala: então tu veja. O nosso problema é que a gente não tem essa resposta na ponta da língua. E se a gente sabe qual é esse problema, a gente não fala isso para Deus. Hoje, irmão, se Jesus chegasse para você e falasse: o que queres que eu te faça? E você só pudesse dar uma resposta para ele, qual seria? É esse assunto que você tem que levar para ele de dia e de noite. Aleluia! Porque muito a gente aprende sobre oração. Muito o Senhor fala conosco e Ele nos incita a orar. Só que nesse ponto específico,
nessa sub-área do tema oração, o Senhor quer falar conosco a respeito da assertividade. Aleluia. Se você não tem hoje uma ferida aberta, se você não tem hoje uma causa urgente, glória a Deus. Aí você vai para a oração mais generalista. Aí você vai para a oração que você ora pelo bairro, pela cidade, pelas estrelas. Aí você vai. Mas se você... gente, quem aqui hoje tem tanto tempo assim para orar? Eu fiz a brincadeira na última pregação que hoje até os aposentados eles estão ocupados. Eles não têm tempo. E se a gente não tem tempo para fazer as coisas da vida no cotidiano, isso também engloba as coisas espirituais. Então, se a gente tem um tempo reduzido de oração, porque tá correria do dia a dia, e a gente está buscando cada dia ter mais espaço para Deus, mais tempo para Deus, a gente sabe que na correria é difícil. Então o Senhor está nos dando direção nessa noite a usar esse tempo de forma assertiva. Aleluia. Usar esse tempo de forma eficiente. Glórias a Deus. Porque aquela mulher, ela estava ali quase toda hora, toda oportunidade que ela tinha de chegar naquele juiz iníquo, ela estava falando sobre quais assuntos, sobre quantos assuntos. Fala assim comigo, era um assunto. Aleluia. A gente não vê que na primeira semana ela levava o assunto A, na segunda semana ela levava o assunto B, e na terceira ela levava o assunto C. Não, ela falava exatamente sobre o mesmo assunto. Senhor, faz justiça para mim diante do meu adversário. Ela não fala dos meus, ela fala do meu. A gente tem que saber contra qual adversário a gente está lutando no momento atual. Eu sei que são muitos, irmã Kelly, mas deixa eles entrar na fila, meu irmão. Faz uma fila. Faz uma fila e vai espiritualmente derrubando um. Faz uma fila, irmão José, e vai focando em um por um. Só que o nosso problema é que a gente quer atacar um pouco esse, não, pera lá, mas tem aquele outro, aí a gente ataca um pouco aquele outro, aí pera aí, tem aquele outro, não, esse texto está sendo específico. Glórias a Deus. Ô Davi, quem que é o gigante? É Golias? Então a pedra é na testa dele. Glórias a Deus. Qual é o gigante que tem que cair? Qual que é o gigante que está na minha vida? Qual que é o gigante que está na sua vida? Qual que é a causa? Qual que é a resposta? Qual que é a porta? Qual que é a área? O que queres que eu te faça? É sobre isso que você tem que orar. Porque já ficou claro para você que fazer essa oração mais generalista, levar esse assunto para Deus, quando você lembra, não resolveu. E não vai resolver. Então o Senhor está nos dando uma nova estratégia, uma estratégia bíblica para resolver os problemas que a gente tem. E essa estratégia é acertar o alvo e derrubar um gigante por vez. O que está mais doendo hoje é trabalhar com prioridade, irmãos. Poxa Deus, eu estou numa pindaíba financeira que as coisas estão difíceis, então você não vai ficar orando por saúde, irmão. Acerta o alvo desse problema, Senhor, abre porta, janela, caminho, me ajuda, me tira desse buraco. E dia e noite você fica na porta dele, até ele te dar um sim. Não é isso que Jesus falou na oração dele. Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Não passou, mas uma resposta ele teve. Aleluia. Até Deus dar uma resposta, irmão. Até Deus mover as águas, irmão. Até ele fazer alguma coisa, a gente vai mirar lá. E é lá que a gente vai acertar a nossa oração. Porque a Bíblia está falando aqui. Glórias a Deus. Assim também o Senhor não fará com aqueles seus servos que clamam a Ele de dia e de noite. O Senhor está falando sobre uma intensidade. O Senhor está falando sobre uma entrega. O Senhor está falando sobre um novo posicionamento. Verdade. Um novo posicionamento espiritual. Porque na grande maioria das vezes, o que a gente faz é, a gente separa o momento do nosso dia, onde a gente vai fazer as nossas orações. E naquele momento do nosso dia, a gente acaba orando por vários assuntos. E fecha aquilo como um ritual espiritual. Deus está falando, não, é algo diferente. O que aquela viúva fez com aquele juiz iníquo foi algo completamente diferente. Aleluia. Ela tinha um problema, ela precisava de uma solução,
E ela usou o tempo que ela tinha para derrubar aquele gigante. Ela não teve resposta no primeiro dia, ela não teve resposta no segundo, talvez não foi no primeiro mês, talvez não foi no primeiro ano, mas ela estava ali, ó, religiosamente, batendo na mesma tecla. O que você precisa que caia na sua vida? O que você precisa que Deus haja na sua vida? O que você fala assim, Deus, eu estou com esse assunto aqui, ó, que eu estou preso nele há décadas, ainda não consegui resolver. Então você não vai orar mais por nada. Você vai orar nesse assunto até ele cair. Glórias a Deus. Você tem que importunar, irmão José, tanto a Deus, que ele fala assim, não aguento mais ouvir o José pedir aquilo. Vou dar para ele, para ver se ele para de pedir, para ver se ele começa a orar por outro assunto, porque não tem outro assunto comigo, a não ser aquele. É isso que o Deus está falando. O texto está falando sobre o juiz e comparando esse juiz com Deus, ao ponto do juiz falar assim, não aguento mais essa viúva falar desse assunto. Aleluia. Eu vou fazer o que essa mulher está pedindo, para ela não me pedir mais sobre isso. Será que a gente consegue analisar a nossa vida espiritual? Será que Deus, ele consegue olhar para mim e falar assim, eu não consigo mais aguentar ouvir o Douglas falar sobre esse assunto comigo? Glórias a Deus. Será que Deus, ele consegue olhar para a sua vida hoje e falar assim, eu não aguento mais ver essa irmã quer falar sobre esse mesmo assunto? Ou será que não? Ou será que quando Deus olha para a vida da irmã Kelly, ele fala assim, essa irmã aqui, ó, olha o tanto de folha de pedido que tem. É dela, é dos parentes, é dos vizinhos, é do bairro, é da cidade, é do presidente, é de tudo. Olha o tanto de pedido que tem. É, qualquer coisa. Gente, o juiz aqui, a irmã Flávia era da o juiz aqui, ele ficou incomodado porque era um assunto que aquela mulher resolvia com ele. Ela falou assim, meu Deus, ele falou assim, não, chega, para. Deixa eu resolver fazer isso com essa mulher. Gente, o que gera mais resultado para nós? A gente ficar investindo nosso tempo de oração, falando sobre vários assuntos com Deus e ele não fazer nada? Ou a gente ficar um tempo, um período, numa campanha, num propósito, num projeto espiritual em prol daquele assunto até Deus resolver, até Deus guardar, até Deus dar uma resposta? Aleluia. O Senhor está nos direcionando a fazer um propósito com Ele. Aleluia. O Senhor está nos direcionando a fazer um voto com Ele. O Senhor está nos direcionando a pegar um problema, uma causa, uma intervenção que a gente precisa que Ele realize na nossa vida e separar um tempo, um período Aleluia. e ficar focado naquilo até Ele movimentar, Glória a Deus. Glória a Deus. até Ele agradar. Até Ele agir. Aleluia. Só que não é tão somente você levar um problema específico para Deus e ficar orando em cima daquilo de forma comum e tradicional, não. Ele está falando sobre o que Ele faz na vida dos seus servos que clamam a Ele de dia e de noite, colocar algo intenso. Aleluia. A gente só vai conseguir ter um resultado diferente espiritualmente fazendo uma movimentação diferente espiritualmente. Aleluia. Glórias a Deus. Qual que é o nosso problema? Qual que é? Não existe nada grande demais que Deus não possa fazer. Aleluia. A Bíblia fala, ele mesmo falando, acaso haverá alguma coisa impossível para mim? Não, Ele pode fazer tudo. Aleluia. Só que o nosso problema é que a gente sabe que Ele pode fazer tudo, então a gente quer levar tudo para Ele. E a gente vai levando tudo, os problemas de todo mundo, Calma. Esse texto está falando conosco sobre pontualidade no problema. Eu não estou falando que não é para você orar por mais um assunto. Eu não estou falando que não é para você orar para os outros, que a Bíblia fala que Deus virou o estado de Jó e deu para ele o dobro de tudo quando ele tinha, quando ele estava orando pelos seus amigos. Então a Bíblia fala que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele estava orando por outros. Só que o texto não é Jó. O texto hoje é a parábola do juiz iníquo. E na parábola do juiz iníquo tem uma lição para nossas vidas sobre o foco, sobre a intensidade, sobre um problema, sobre uma solução.
e você ficar importunando Deus com as suas orações até Ele fazer alguma coisa. Aleluia. Porque quando a gente está diante de um juiz, pleiteando alguma causa, uma parte está pendendo para um lado, outra parte está pendendo para o outro, cada uma está pedindo uma intervenção. Aquela viúva, ela estava pedindo justiça. Estava pedindo justiça. Então o que o Senhor está querendo falar conosco é que nós, como servos de Deus, precisamos entrar diante desse juiz, que é o nosso Pai, e pedir para Ele: Deus, faz isso aqui. Aleluia. Glórias a Deus. Senhor, tem um assunto que está me incomodando demais. Senhor, tem um assunto específico na minha vida que está tirando a minha paz. Meu Deus. Senhor, eu sabe que tenho várias coisas para resolver. Eu tenho várias. A lista é grande, Pai. Mas tem uma que aqui está mais doendo. Tem uma coisa que aqui está mais incomodando. Tem algo que é emergente na minha vida. É urgente na minha vida. Eu preciso que o Senhor realize aqui. É aqui, Senhor. É aqui nessa área. É aqui que dói. É aqui que dói. Só que a gente tem dificuldade de fazer isso com Deus. A gente tem dificuldade de mostrar aonde dói. Aleluia. E além da gente ter dificuldade de mostrar aonde dói, a gente tem preguiça de ficar ali todo dia batendo na porta dele, falando assim: ó, é aqui que dói. O Senhor está nos chamando para um novo tempo. Aleluia. De solução de um problema que a gente está carregando há muitos dias. E sabe quando que essa solução desse problema que você precisa que ele faça vai acontecer? Quando você começar a dar nome aos bois. Quando você começar a nomear quais são esses, não quais são esses problemas, mas qual que é esse problema. E você começar a acordar não sei quantos minutos mais cedo e orar por esse problema. Aleluia. E você ir dormir não sei quantos minutos mais tarde, mas orar por esse problema. E amanhã, de novo. E no outro dia, de novo. E no outro mês, de novo. E daqui 6 meses, de novo. Se preciso for daqui 1 ano, de novo. E daqui 2 anos, de novo. Até essa muralha de Jericó cair. Aleluia. Só que a gente começa a orar, aí a gente não vê resposta, aí a gente abandona, aí a gente esfria, aí a gente começa a levar outros problemas para Deus, que acha que Deus esqueceu daquele problema, e começa a levar outros e outros e outros. Aqui não. Esse texto está falando que ela não arredou o pé. O problema dela era qual? Era aquele aniversário. Então eu vou vir aqui todo dia falar com esse juiz sobre esse aniversário. Aleluia. A gente precisa colocar a urgência do problema em oração, porque senão acabamos sendo urgentes. Imagina que você tenha, irmã Kelly, uma pessoa que ela te ajuda a fazer várias coisas. E aí quando você está de frente com aquela pessoa, você preciso da sua ajuda, ela fala assim: o que é que você precisa? Aí você precisa que faça isso, eu preciso que faça aquilo, aquilo outro. A pessoa fala assim: não, mas eu não vou estar pronto para fazer isso. Você quer que eu faça isso, ou você quer que eu faça aquilo, ou você quer que eu faça aquilo outro? O que você quer primeiro? Qual que é a sua prioridade? Nós temos que começar a levar isso para Deus. Vou dar um exemplo. Se a pessoa está desempregada há muito tempo, não arruma emprego de jeito nenhum, ela vai ter que gastar tempo orando pelo quê, irmãos? Pelo emprego, pela porta aberta. E ela vai ter que ficar insistindo naquilo até Deus fazer alguma coisa, porque Deus faz. Aleluia. A gente serve a um Deus que a Bíblia fala que antes da gente abrir a boca, Ele já sabe o que está saindo. Glória a Deus. A Bíblia fala que Ele é um Deus que a gente clama a Ele na angústia, e Ele livra a gente, Ele abre porta, Ele faz o que for necessário. Aleluia. Só que é necessário a gente pedir. A Bíblia fala: não recebeis porque não pedis. E não pedis porque pedis mal, a gente não sabe pedir. Só que o que me chama mais atenção é não recebe porque não pede. Você lembra daquela pregação que eu fiz do filho mais velho? Que ele queria tanto fazer um churrasco, ele queria tanto um animal para matar e se alegrar com os amigos dele, mas nunca pediu um churrasco para o pai, nunca pediu um animal para matar com os amigos do pai. Assim somos nós. E o Senhor está nos chamando para um período de insistência sobre um assunto.
Irmã, faz os problemas fazer uma fila e pegar a senha. Aleluia. São vários. Faz uma fila, pega a senha. E vai vir um de cada vez. Aleluia. Nós vamos derrubar um de cada vez. Se a gente não foca, irmã Flávia, a gente não alcança resultado. Só que não é somente elencar o problema e ir derrubando um de cada vez, e só mudar para o número 2 quando teve a resposta do número 1, e só mudar para o número 3 depois teve a resposta do número 1 e depois teve a resposta do número 2. Não é tão somente fazer isso, é fazer isso, mas é fazer isso de forma intencional e com intensidade. Porque aquela viúva, ela não estava mês sim, mês não naquela porta, ela estava diariamente quase batendo naquela porta. E quando o Senhor está comparando aquela viúva conosco, com o servo de Deus, está falando sobre os servos que clamam a Ele de dia e de noite. Ô irmão, se você não está orando sobre esse assunto de dia e de noite, é porque ele não está doendo tanto assim, então para de chorar. Você está orando de dia e de noite? Você está com a cara no copo, o joelho no chão? Não, então engole o choro. Então engole o choro porque não está doendo tanto assim. Porque você tem um Deus que pode resolver. Você tem um recurso que é a oração, que faz com que Ele resolva. E se você não está de dia e de noite falando sobre esse problema, clamando sobre esse problema, chorando sobre esse problema e pedindo sobre esse problema, aí a responsabilidade é sua, não é de Deus. Deus. Porque nós temos um livro que nos instrui, que é a Bíblia. E a Bíblia nos mostra uma viúva que ela só teve resposta quando ela ficou batendo num problema até ter resposta sobre ele. Ou seja, estava doendo para ela, estava machucando ela. E ela não parou de chacoalhar aquele juiz, de incomodar aquele juiz, enquanto ele não fizesse algo sobre aquilo que ela estava pedindo específico. Então você não vem querer culpar Deus, você não vem querer culpar ninguém. Ai, nunca chega a minha hora. Eu quero saber há quantos dias você está orando por esse assunto de forma intensa de dia e de noite. Há quantos dias? Ah, sabe como é que é, né? Sei como é que é. Não vai ter resposta nenhuma. Só abre a boca para falar alguma coisa quando você tiver 6 meses de dia e de noite clamando pelo assunto. Aí você pode falar, eu acho que Deus não está me respondendo. Aí você pode falar, eu acho que tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Agora, faz uma oração de 20 minutinhos. Segunda, quarta e sexta. Meu Jesus. E quer ter um problema resolvido. A gente está vendo uma mulher aqui viúva, sozinha, sem ser acompanhada de ninguém, injustiçada. Que a Bíblia fala que ela está diante daquele juiz iníquo pedindo justiça. Então é uma mulher viúva, é uma mulher sozinha, é uma mulher que fizeram injustiça contra ela e ela está usando toda essa dificuldade como um gás para estar todo dia batendo na porta daquele juiz. E sabe o que acontece com você? Sabe o que acontece comigo? A gente pega toda essa dificuldade, a nossa viuvez, a nossa solidão, e ao invés de usar isso como combustível para bater na porta do juiz todo dia, a gente usa isso como combustível para dormir até mais tarde. Meu Deus. A gente usa isso como desculpa para não orar e não ter a vida espiritual que a gente deve ter com Deus. Esse é o nosso problema. Meu Deus. Se nem você está levando o seu problema a sério, você acha que Deus vai levar? Se você não está acordando de madrugada para resolver aquele problema, você acha que Deus vai se incomodar? Não é nada, filho, ele tem mais o que fazer. Se você acha que você é o culpado, que dirá Deus? Ele é onipresente, onisciente, pode fazer tudo igual a qualquer momento. Aleluia. Mas se por presbítero Douglas aquele problema não é tão urgente assim, ao ponto dele não orar todo dia sobre aquilo, como que ele quer ter uma resposta sobre aquilo? É verdade. Aleluia. Então o que o Senhor quer falar conosco? Glória a Deus. Essa breve mensagem. Aleluia. A gente ficou basicamente em um único texto. É difícil fazer isso. Eu fico indo para lá e para cá, amigo. Só que hoje é um único texto. É verdade. Essa é a parábola do juiz iníquo e dessa viúva. Ela tinha um problema. Gente, uma mulher viúva, você acha que ela tinha um problema só?
Não. Uma mulher injustiçada. Você acha que ela tinha um problema só? Não, mas ela levava para aquele juiz uma causa. Aleluia. Mas por quanto tempo? A Bíblia não fala específico, mas fala que foi tanto tempo que parecia já tarde. Mas uma hora de tanto ela importunar, o juiz deu a resposta. A palavra que fica hoje, a pergunta que fica para você é: amanhã, quinta-feira, que hora que você vai acordar para orar por esse problema? Glórias a Deus. Antes de dormir, você vai se lembrar, vai pôr seu joelho no chão e vai orar sobre esse problema? E na sexta? Meu Deus. E no sábado? Meu E no Deus. domingo? E daqui 3 meses? Oh, E aleluia. daqui 6 meses? E daqui 1 ano? Deus vai olhar dos céus e vai ver uma assim. Gente, Deus ele é um Deus que ele não suporta É, ver crente sofrendo. é verdade. Ele só deixa crente sofrendo quando precisa ensinar uma lição que ele ainda não aprendeu. Mas quando o crente está com a vida no altar, está com a vida alinhada e está clamando a esse Deus vivo de dia e de noite, prontamente ele recebe. Eu quero saber como que vai ser a sua vida daqui para frente a partir dessa palavra. Você vai fazer uma lista de problemas. E dentro dessa lista você vai riscar, vai grifar o problema maior. Meu Deus. Você vai falar assim: Deus, o problema maior é esse. É. Lembra de Jesus falando para aquele cego: o que queres que eu te faça? Pensa que Deus só vai te falar um sim. Pensa que Deus só vai fazer uma coisa para você. Pensa que Deus está falando para você: faça para mim, filha, faça para mim, filho, apenas um pedido. Qual pedido é esse que você faria? Aí você vai pegar esse pedido e você vai começar a colocar intensidade espiritual na oração, fazendo esse pedido dia e noite para Deus. Aleluias. O pastor fala: eu deixo de ser pastor, né? Faz isso, bota a vida no altar, Aleluia. Glórias a Deus. tira tudo que tem de errado na tua vida, Oh, renuncia tudo que desagrada ao Senhor, aleluia. coloca uma vida de santidade, coloca uma vida de obediência e pega um problema. Eita Deus. Depois que você arrumou a vida, tirou tudo que desagrada a Deus, você pega um problema e começa a colocar a cara no pó dia e noite e pedir sobre esse problema. Você vai ver se você vai contar um testemunho sobre isso. Aleluia. Qual a lição que fica? Um problema. Qual a lição que fica? Intensidade, dia e noite, orando pelo quê? Por esse problema. Glórias a Deus. O que eu preciso fazer mais? Consertar a vida, pôr tudo no altar. Você vai ver se você não vai ter resposta. Aleluias. Você vai ver se aquilo que você levou anos sem ter resposta, se em meses, se em dias não vai acontecer. Amém? Amém. Aí, em nome de Jesus, as palmas do nome do Senhor.